Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com a especialista, psicóloga educacional, terapeuta familiar, Rosane Castilhos, a respeito de criação de filhos. Bom, Rosane, quem é que nos acompanha desde ontem viu você falar a respeito da questão da superproteção, da questão do diálogo, uma série de coisas, inclusive do desafio da perplexidade nossa, pais de uma era, pais de filhos de outra era, né? De outro mundo, na verdade, outro mundo. Eu acho que as crianças, os jovens de hoje pensam que a gente já nasceu com celular, com internet, essas coisas todas, né? Mas voltando digamos, a uma agenda da relação pai-filho, você falou de superproteção, vamos falar de outra coisa, que está do outro lado no caso, uma terceirização da criação. Uma terceirização que, de uma certa maneira, reflete um abandono, né? Isso é um perigo, né? Na sociedade que a gente vive, onde, repito, né, a gente precisa trabalhar muito, os pais precisam suprir, né, aquilo que eu costumo dizer, acho muito engraçado os pais falarem, a gente fala, né? Eu dou tudo para o meu filho, eu trabalho, quando tem uma queixa, né, ou no consultório ou na escola, que a gente fala assim, por que meu filho está tão rebelde, por que meu filho não tem motivação para estudar, não quer estudar, eu dou tudo para esse menino, ele está livre aí só para estudar, e você vê o pai dizendo assim, tudo que eu não tive eu dei para o meu filho. Aí eu fico me perguntando, olha, eu acho que então faltou dar aquilo que você teve, que foi limites, regras muito claras, né? A maioria de nós tivemos isso, e está faltando um pouco isso ali. Então dá também aquilo que você teve, não o que você não teve, porque o material, ele é legal, ele é importante, eu não estou dizendo aqui que nós não podemos dar para os nossos filhos uma vida confortável, né? Quem não quer isso? Para que ele possa progredir na vida e ter um bom começo aí. Mas é imprescindível ele saber que o importante na vida não é só o ter, a essência das pessoas, né? Os valores, o que é ser na vida, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa que luta pelo que quer, deixar que os filhos também desejem alguma coisa, queiram ter alguma coisa, porque o que a gente está fazendo você não precisa nem ter que eu já te dou, que eu já te entrego. Né? Você não precisa ter, só precisa estudar. E estudar é trabalho, é trabalhoso, requer que o menino tenha vontade. Ele não tem vontade de fazer as outras coisas, como é que ele vai ter vontade de estudar? E a gente fica na escola, família, brigando porque o menino não está motivado. Ele não está motivado. Então tem que buscar as causas. Por que não está motivado? Porque senão você fala assim, faz isso. É dar remédio para dor de dente ou dor de cabeça e não buscar o porquê que aquilo está acontecendo. Então, vamos buscar o porquê que a gente está dando tudo que é material e está deixando de dar aquilo que é essencial, não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Estou colocando alguns casos que acontecem, que esses é que a gente está pontuando um pouco mais aqui, né? Mas tem muita gente sabendo fazer muita coisa boa, criando o filho muito bem. Mas tem uma geração que ficou meio perdida nisso aí, né? Porque é uma geração que quis ser criada com a liberdade que ela ansiava, proporcionou essa liberdade e não soube lidar com essa liberdade. O curioso é que aqueles que foram criados com muita liberdade, hoje eles são pais, mas... Porque eles sabem que o que organiza a vida de um sujeito, de um indivíduo, é o limite, é algo que não um limite autoritário, sim, repressivo. Mas o que organiza um jovem, a gente trabalha muito com criança e jovem, o que organiza a vida dele é o limite, é aquilo que pode, aquilo que não pode, porque ele não sabe o que é bom para ele ainda. Ele vai saber um dia. E ele vai construir isso com os pais dizendo, olha, isso aqui ainda não dá, você não tem condição disso ainda. E às vezes uma filha quer ir sair sozinha, ou um rapazinho novo dá conta da própria vida, a gente vê meninas de 10, 11 anos saindo sozinha e voltando, sabe lá com quem ou que horas. Então, com quem você está indo? Eu vou buscar, eu te levo, eu te busco, quero ver quem é o... Mesmo assim já não é tão fácil, né? Então, essa liberdade, ela desorienta o adolescente, a criança, por completo. Agora, você acha que há papéis específicos para os pais, para a escola, para o grupo que a pessoa integra, que a criança integra? Claro, a escola ela não tem que dar conta do que é da ordem da família. Os valores iniciais, a família que tem que dar. A escola, ela tem uma outra ordem, um outro lugar social. Uma carga técnica, né? Esse lugar diferente que é a escola está sofrendo muito, por quê? Porque está caindo sobre ele essa terceirização que você falou sobre a escola, que a gente tem que dar conta de tudo, dos limites. E aí o menino que não tem limite em casa, ele vai para a escola e ele não quer.
que ele não tem organização, ele vai para a escola e ele não se organiza. Quem que sofre? O próprio adolescente, a própria criança. Porque a escola vai exigir dele regras muito claras, porque é um lugar social de regras, que deveriam ser aprendidos dentro da escola, dentro da casa. Então, a casa é um lugar de aprendizado inicial. Se não houver isso, a criança simplesmente ela não está sendo protegida, ela vai sofrer muito mais lá fora. Então, é um engano os pais acharem que estão protegendo, dando tudo, ou cuidando, né? Aquela culpa que você falou, eu não tenho tempo, então quando eu estou em casa eu vou fazer tudo para esse filho. E lá fora ninguém vai fazer tudo para ele. Muito pelo contrário, ele vai ter que correr atrás de tudo, né? Para ele poder ser alguém na vida, se destacar profissionalmente, como pessoa, nos relacionamentos, né? E a gente vê muitos problemas dentro da escola por causa dessa falta de limite e dessa superproteção. Um papel fundamental é o contexto social da criança também, né? O grupo, né? Que às vezes tem mais poder de influência do que os próprios pais, não? E é importante isso que aconteça. Quer dizer, a criança, quando ela deixa a casa, ela vai para a escola, ela já vai para um outro lugar, que é importante que ela tenha esse outro grupo, que a gente chama dos pares, né? São crianças próximas da mesma idade, crianças que têm as mesmas questões que ela. Isso é muito necessário. Então, o papai e a mamãe vai ficando meio que de lado. O adolescente, isso mais marcado fica ainda, né? Pai e mãe, agora não é o momento deles, é o momento dos colegas. E aí é bom, mas é perigoso. Por quê? Pai e mãe têm que entender que é um momento dele realmente estar com o grupo. Mas eu preciso continuar persistindo no diálogo, na atenção, no vigiar, no saber aonde é, com quem está e que grupo é esse. Porque senão o grupo é mais forte, o grupo toma conta. E aí a gente perde o nosso filho por um grupo que a gente não sabe quem é. Né? Que bom que a gente conheça cada um e possa dialogar. Olha, aquele ali está fazendo, não está legal, aquele está legal. Então, você vai dialogando, porque esse grupo é necessário para ele, né? Em 9 minutos, a gente conversa com a psicóloga educacional e terapeuta familiar Rosane Castilhos. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicóloga educacional e terapeuta familiar Rosane Castilhos. Rosane, você estava falando a respeito dessa questão da distinção dos papéis que cabe na estruturação da personalidade de uma criança, a família, ou mais especificamente pai e mãe, né? Escola, grupo. Agora, e falou também a respeito do quanto ter um filho é ser um projeto. Agora, nós vivemos um ritmo urbano e que agora foi até, de uma certa maneira, catalisado pela tecnologia, que a gente achava que ia vir nos libertar, e ela nos algemou mais ainda. Porque agora você não tem mais desculpa de não ser encontrada. Né? É verdade. Como é que tentar compatibilizar isso, Rosane? Como tentar adequar isso de uma maneira que a coisa resulte mais ou menos equilibrada? Você fala da questão da tecnologia. Da dinâmica urbana, o ritmo urbano, as coisas são corridas, as coisas são estressantes, viver nos aglomerados urbanos é cada vez mais tenso. Eu acho que sempre esse senso de família, do filho entender exatamente que valores a sua família tem, o que os pais esperam que ele realmente faça. E a gente tem aí também essa questão da tecnologia, que ela é muito curioso, porque a gente tem pais e mães, o celular é uma coisa interessante, porque a mãe vigia hoje o filho e o pai através de um celular. E isso é perigoso, porque isso não é contato. Né? Eu entro em contato com meu filho por um celular, eu entro em contato com meu filho pela internet, isso não é contato. Né? Isso é um contato virtual, mas não é o contato necessário. Eu preciso realmente ter esse contato próximo do meu filho. É claro que existem espaços dentro da casa e momentos que são necessários dessa família estar junto, sair junto, de programar coisas junto. Com o adolescente é um pouco mais difícil. Às vezes você cria, agora, momentos de férias, né? Ou então os filhos estão em casa. A gente vê pais e mães, desculpa que né, eu estou falando que dizem assim, meu pai, férias, meu filho está em casa. Ou coisa boa, né? Você pode estar ali, aquele momento de você estar um pouco mais próximo. Já é tão corrida a vida. E escolher momentos onde agora a gente vai sair com nossa família, agora nós vamos estar dentro de casa, não tenho dinheiro para sair, mas vamos ficar dentro de casa, vamos fazer algo dentro da nossa casa, para que a gente possa conversar entre família, saber o que está acontecendo com o meu filho. Então, é perigoso essa questão
dos aparelhos eletrônicos aí servirem de contato. Isso não é um contato. Então a gente tem que criar momentos para isso. Que seriam ritos afetivos, né? Exatamente. Custe o que custar, separe tempo na sua agenda, na sua vida. Agora, Rosane, um outro desafio, esse é muito difícil, porque nós temos aí a questão da cultura de consumo, né? A nossa formação já é uma formação que privilegia muito, e de uma maneira que eu vejo distorcido, o senso do individualismo. Nós somos uma cultura de individualismo. E aí sim, aparece o consumo, a cultura do consumo, uma sociedade de consumo através de uma mídia avassaladora. E a criança, para ter o senso de pertencimento, ela tem que consumir igual, ou pelo menos... Como é que ele lida com essa questão do apelo do consumo? Que às vezes está além da realidade da própria família. Eu acho que isso parte principalmente, inicialmente, dos pais. Os pais, os meninos que são os maiores consumistas hoje, que são em idade de de bebê até 18 anos, são pais que tiveram muita dificuldade, depois começaram a trabalhar muito e a consumir. Então, os próprios pais são consumistas, nós somos consumistas. Então, nosso filho aprendeu a consumir. E que quando eu não posso suprir com o tempo, eu vou suprir com coisas, né? E aí você vê celulares novos descartados, crianças com 4 anos na escola com celular que nem eu tenho, né? Nem eu tenho não tenho mesmo, e pessoas adultas não têm. Para que aquilo dali e coisas assim, os objetos vão ficando perdendo valor. Então, é aquilo que eu falei, as coisas estão ficando mais importantes do que os sentimentos, as relações, né? E não pode substituir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o filho determina tudo que vai fazer dentro de casa, a cor, o que geladeira que eu compro, o comércio, ele faz o apelo, né, 100% para a criança, porque sabe o quanto hoje um filho tem domínio sobre a relação familiar, né? Aquela inversão. Antigamente é a autoridade total dos pais, hoje é a autoridade total dos filhos, né? Então isso é muito perigoso. Agora, Rosane, outra questão, o entorno familiar como contexto terapêutico da criança. Olha só, o entorno familiar é tudo. Na clínica, a demanda, a queixa é sempre o meu filho ou a minha filha está com um problema. Aí, lógico, ele é o porta-voz de uma dificuldade. A escola tem muito, acho que grande parte das queixas dos consultórios para criança e adolescente é da escola. A escola diz que alguma coisa está errada, né? E aí eles vão para o consultório. Aí você vai tratar aquela criança, vai trabalhar com aquela criança, sozinha não adianta. Por isso, exatamente, que eu sou adepta à terapia sistêmica, porque ou você traz todo o entorno para se discutir, dialogar o porquê daquilo está acontecendo, ou você não consegue nada. Não adianta dizer que o garoto ou a menina está com problema. Todo mundo ali está com problema. E às vezes acorda, ela denuncia onde realmente é o mais forte, onde teve a capacidade de denunciar foi a própria criança, né? E às vezes o problema nem é dela, grande parte das vezes nem é dela. Foi causado por essa inabilidade que a gente como pai está tendo hoje para ser pai. Então, o que eu quero deixar é isso aqui. Vamos buscar informações. A gente trabalha em escola, você cria um congresso para pais, uma palestra, não vai pai nenhum. Ou então um programa desse que traz tantas informações sobre que a gente pode aprender um pouquinho, né? E tantas outras coisas que a gente pode ler. A gente tem que buscar isso, dialogar com outros pais, criar referências para saber como lidar com essas situações, né? Nos capacitar mesmo, né? A gente não tem receita. Rosane, fico muito grato pela sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias falando desse assunto. Eu que muito agradeço. Grato. Em 9 minutos a gente contou com a presença da psicóloga educacional, terapeuta familiar, Rosane Castilhos. Até já.